Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Hebreus 3, do 1 ao 6. Nós estamos começando agora no capítulo 3 do livro de Hebreus. Amém? Vamos fazer a leitura então do verso 1 em diante. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Até aí, vamos orar? Deixa aberto aí, com a cabeça, fecha apenas os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti em busca de iluminação nessa noite. Nos conceda graça, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria para que nós possamos compreender a Sua palavra. Olhe por nós. Nos dê compreensão, nos ajude, Senhor, a entender a Sua santa palavra. Que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações, que ela possa causar arrependimento, quebrantamento, Senhor. Que nós possamos receber essa palavra em terra boa, que ela possa penetrar e frutificar, Senhor, a ponto de produzir 100 por 1, Senhor, 100 por 1. Por favor, ó Deus, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, conscientes da nossa pequenez, nós não somos nada, Senhor. Por favor, fale, Senhor, essa noite através de mim, para que o seu povo possa te ouvir. Me encha, Senhor, do Espírito, para que eu possa anunciar a sua palavra com intrepidez essa noite. E que todos os irmãos possam ser cheios para compreender a sua palavra. Que o Espírito Santo nos auxilie, Senhor, que o Espírito Santo se mova no nosso meio, que o Espírito Santo conduza esse culto a Deus, para a honra e para a glória do seu nome, de maneira que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado, de maneira que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre, Senhor, para sempre. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, e já te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos continuando, né, a Epístola aos Hebreus. Nós vimos capítulo 1, capítulo 2, e nós vamos dar continuidade se o Senhor nos abençoar essa noite. A Epístola de Hebreus, gente, como nós vimos, já começamos a estudar o conteúdo dela, ela é fabulosa, né? Ela tem como principal objetivo tratar da grandeza de Jesus Cristo. Se você quer ver, se você quer conhecer o quanto que Jesus Cristo é grande, é esplêndido, é sublime, leia a Epístola aos Hebreus, né? Mostra a grandeza do Senhor Jesus Cristo, a sua sublimidade, a sua maravilhosa glória, graça e obras, né? Essa epístola, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para mostrar a grandeza de Jesus sobre o judaísmo. Aqui tem dois pontos em questão. O escritor de Hebreus ele coloca em questão aqui o judaísmo. Por que o escritor de Hebreus ele mostra a grandeza de Jesus em cima do judaísmo? Por quê? Porque essa comunidade de Hebreus, a quem essa carta é endereçada, eles já estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo perseguidos, né? Muitos estavam sendo mortos. Eles estavam sendo perseguidos da parte do imperador, né? O cristão no primeiro século era perseguido de todas as formas. Eles eram perseguidos pelo imperador e também eram perseguidos pelos judeus, né? Enquanto que no judaísmo não havia perseguição. Então muitos cristãos judeus que haviam se convertido estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Eles iam continuar tendo a religião, mas uma religião sem perseguição. Esse era o pensamento que estava permeando as suas mentes, né? Eles estavam querendo deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo, porque no judaísmo não havia perseguição. Então o escritor ele escreve essa epístola mostrando, né, contrastando os vultos, as pessoas importantes, os rituais importantes do Antigo Testamento com Jesus Cristo. E quando ele põe em contraste, ele mostra que tudo aquilo apontava para Jesus, tudo aquilo era vulto, enquanto que Jesus é a consumação. Eles eram sombra, enquanto que Jesus é a pessoa, né? Então ele vai nos mostrar no decorrer do estudo que deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo
loucura, né? Uma sentença de morte. Como você pode deixar a salvação e voltar para um lugar que não tem salvação, né? Como você pode deixar a salvação de Deus e insistir em algo que é vão, que é nulo, como o judaísmo? Então, o principal objetivo deles, do escritor de Hebreus aqui, é justamente persuadir aquela comunidade de hebreus que estava sendo tentada a desistir, a não desistir. E você percebe que os argumentos que o escritor de Hebreus usa aqui para persuadir aquele povo não tem nada a ver com prosperidade, com riqueza, com melhor vida na terra, né? Com as pessoas podem fazer o que elas quiserem porque Cristo deixa. Não. Os argumentos que ele usa aqui é mostrar a grandeza de Jesus, a grandeza da obra de Jesus, a grandeza da salvação, a salvação que só existe em Cristo, né? Então, os argumentos para persuadir o povo, para persuadir aquela comunidade é a salvação, né? É isso que importa, a única coisa que importa na face da terra é a salvação. E o argumento que o autor ele usa, né, para convencer aquele povo. Se aquele povo realmente prezasse pela sua salvação, ele nunca deixaria o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo, e voltaria para algo que não pode dar salvação, ainda que não tenha perseguição e você possa viver uma vida tranquila, né? Então esse é o contexto. E ele vai tratando no decorrer dessa epístola, ele vai contrastando, né, Jesus Cristo com os vultos, com os principais do Antigo Testamento. Primeiro contraste, primeira comparação que ele faz, nós vimos no capítulo 1, ele vai comparar Jesus com os profetas. Ele vai dizer que Jesus é maior do que os profetas. Os profetas, eles trouxeram a palavra de Deus. Jesus trouxe a palavra de Deus. Os profetas falaram acerca de Deus. Jesus fala do próprio, Jesus é o próprio Deus. A mensagem dos profetas não era uma mensagem como a mensagem de Jesus, porque a mensagem dos profetas não podia salvar, enquanto que a mensagem que Jesus traz é uma mensagem de salvação. Então Jesus ele é maior do que os profetas, porque Jesus é o próprio Filho de Deus. E nós vamos, no decorrer da argumentação do autor, ele vai dizer que Jesus também é maior do que os anjos. Os anjos, eles tinham grande relevância, né, na entrega da lei. Eles tinham um papel importantíssimo na entrega da lei de Moisés. A lei foi entregue a Moisés pela mediação dos anjos. Então, os anjos eles tinham um papel importantíssimo na entrega da lei, né? E o autor ele usa aqui propositalmente, né, os anjos e Cristo, dizendo que Cristo é maior do que os anjos, justamente para mostrar, né, que a mensagem, que o próprio Senhor Jesus Cristo em si, ele nos traz mensagem infinitamente superior à mensagem que era dada pelos anjos. Ele continua na sua argumentação, Cristo é filho, os anjos são servos, né? Nós vemos essa argumentação por todo o capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar da soberania, da maravilha que é a obra de Cristo, né? A obra que Cristo fez, a sua humilhação, né? Os privilégios que nós temos no Senhor Jesus Cristo, por Ele ter feito, por Ele ter encarnado, por Ele ter descido, por Ele ter morrido no nosso lugar, nós somos os mais privilegiados com isso, né? Nós herdamos a salvação, nós fomos livres do pavor da morte, nós fomos livres daquele que tem o poder de deter a morte, nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos conduzidos à glória, né? Então são inúmeros benefícios que o Senhor nos proporciona, né? De maneira que a sua obra ela é extraordinária. No capítulo 3, nós continuaremos vendo, né? Ele continuará tratando, né, da grandeza de Cristo, mas no capítulo 3 ele vai falar, ele vai contrastar Cristo com o maior nome do judaísmo, né? Ele vai dizer que Jesus ele é maior do que o maior nome do judaísmo. Quem que é o maior nome do judaísmo? O maior nome do judaísmo é Moisés, exatamente. O maior nome do judaísmo é Moisés. Moisés ele é considerado como sendo a principal pessoa do judaísmo. E aqui ele vai dizer que Cristo é maior do que Moisés. Ele faz uma comparação aqui que não deixa a menor dúvida. Ele, em comparação a Jesus Cristo, ele diz que Moisés ele é um escravo, enquanto que Jesus Cristo é um filho, é herdeiro de Deus. Então não tem a menor dúvida de que Cristo é maior do que Moisés. Há uma linha do judeu chamada linha ortodoxa, né, que quando você vai pregar acerca do evangelho para eles, acerca de Cristo para eles, né, que você fala que Cristo, que Jesus, né, você vai dizer que Jesus é o Cristo para eles, porque Jesus fazia inúmeros sinais, né, porque uma das provas de mostrar que o Cristo, que uma pessoa é Cristo, é pelos sinais, né? Então você vai pregar para você falar Jesus é Cristo, por que Jesus é Cristo? Por causa dos sinais, ele ressuscitou, ele curou, ele fez isso. Eles vão dizer para você
se Jesus é Cristo por causa dos sinais, Moisés também pode ser um Cristo, porque Moisés fez inúmeros sinais pelas mãos de Deus. Moisés fez as 10 pragas no Egito, maná, o mar se abriu, Jordão, etc e tal. Inúmeros sinais que foram feitos pelas mãos de Moisés. Então Moisés ele é importantíssimo para o judaísmo. A religião judaica, nela se apoia na lei que foi dada para Moisés. Mas Moisés é um dos principais vultos, né, do judaísmo. E aqui o autor, o escritor de Hebreus, ele vai mostrar justamente isso, que Jesus é maior do que Moisés. Como que a pessoa deixaria o próprio Filho de Deus, né, o próprio filho, o próprio herdeiro da casa, para voltar a uma religião, né, que era a sombra da verdadeira religião? Né? O judaísmo ele era a sombra da verdadeira religião que vinha. A religião judaica, o povo judaico, os símbolos judaicos, as profecias judaicas, elas todas apontavam para Cristo. Quando Cristo veio, né, aquilo se consumou. E não tinha nenhum motivo, né, não tinha nenhum privilégio para a pessoa voltar para aquilo que era sombra. Deixar Cristo e voltar ao judaísmo era voltar às sombras, era voltar à época de trevas, né? Deixar a luz e voltar às trevas. Hoje nós veremos, né, que Jesus Cristo ele é maior do que o maior vulto do judaísmo, que é Moisés. E para nós começarmos, nós continuaremos naquela mesma linha que nós paramos, né, de alguns privilégios, né, que o Senhor Jesus nos proporcionou. Ele continua aí no capítulo 3, tratando desses privilégios, né, ele vai dizer alguns privilégios aí que o Senhor Jesus nos proporciona pela sua encarnação, né, e logo em seguida ele vai tratar desse assunto importantíssimo, que é a grandeza de Cristo sobre Moisés. Cristo ele é maior do que Moisés. Ele trata no decorrer da carta, né? Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que o sacerdote levítico, Cristo é maior do que Levi, Cristo é maior do que todos, né? Então esse é o primeiro benefício que nós vemos aí, né? É o de fazermos parte da família de Deus, né? O primeiro benefício que nós observamos aí no verso 3, né? Antes de entrarmos nessa comparação, é que nós podemos fazer parte da família de Deus. Ele começa, o autor, ele começa o capítulo 3 dizendo, por isso, né, santos irmãos, né? Ele começa dizendo, ele usa a expressão santos irmãos. O autor ele se refere aos crentes aí no verso 1 como sendo santos irmãos. Isso significa o quê? Isso significa que Jesus Cristo, por sua obra redentora, né, ele nos integra na família de Deus, né, a família dos santos. Né? Quando Cristo ele morre e ressuscita, ele dá a vida no nosso lugar, ele está nos integrando na família de Deus. A família de Deus é qual família? A família dos santos redimidos, né? Dos santos do passado e dos santos de hoje. O que são os santos? Os santos são aqueles separados para Deus. Não significa que você é impecável, não significa que você tem poderes, que você pode interceder, que você pode fazer alguma coisa para fazer alguma coisa que nem nós vemos aí, né, na cultura. Os santos são aqueles que são separados para Deus, aquelas pessoas que foram tiradas do mundo, aquelas pessoas que foram tiradas do pecado. Deus separa aquelas pessoas do pecado, né? Tem aquele grupinho de pecadores, Deus vai separar aquela pessoa de dentro daquele grupo, de maneira que aquela pessoa não compartilha mais dos mesmos pecados daquele grupo. Então nós fomos feitos, né? Nós tivemos o privilégio de fazer parte da família de Deus, né? Da família de Deus, que é a família dos santos, né? A família dos santos. Uma coisa importante é que só faz parte da família de Deus, né, quem for santo, aquele que for separado. E o Senhor nos diz isso em todas as Escrituras. O Senhor está sempre dizendo, seja santo porque eu sou santo, né? Então, para que nós possamos fazer parte da família de Deus, nós precisamos ser santos. O Senhor diz, aqui na própria vez, ele vai dizer mais à frente, né, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Se nós não formos santos, nós não podemos ter acesso à presença de Deus. Só pode ver a Deus quem for santo. Então nós tivemos o privilégio de sermos os santos de Deus. Segundo privilégio que nós vemos aí, segundo ponto que nós vemos aí, é que nós, na pessoa de Cristo, fomos chamados para o céu, né? Cristo ele nos chama para o céu. A morte, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, o Evangelho é um chamado para o céu. Aí no verso 1, ó. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Cristo ele nos chama
ao céu. Quando o autor diz que nós participamos da vocação celestial, ele está dizendo que nós somos chamados para o céu. O nosso objetivo nessa terra é o céu. Nós vivemos para isso, né? Você já pensou qual que é a razão da sua vida? Para que você vive? Você vai viver um tempo, né? Você vai viver um tempo, você vai procurar um emprego, você vai procurar serviço, você vai procurar alguma coisa. As pessoas, elas têm razões de viver, né? Elas escolhem um objetivo e colocam a razão. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma razão de viver. Elas não vivem por nada, ela apenas deixa o barco e tocando. O que dá, dá. Mas o cristão, ele tem uma razão especial. A razão de viver do cristão é o céu, ele vive para isso, né? A esperança dele é o céu, é a vida eterna, né? E Cristo, ele nos chama no céu, para o céu. Ele nos chama para o céu, né? Ele nos faz participantes do céu. Terceira coisa que nós vemos aqui é que nós devemos ter os olhos fixos atentamente no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Está aí no final do verso 1, né? Atentai, né? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós precisamos ter os olhos fitos no Senhor Jesus. Nós só conseguiremos vencer, nós só conseguimos perseverar nesse mundo se nós tivermos os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Esse é o conselho do autor para aquela comunidade de hebreus que estavam querendo desistir. Primeiro, ele diz: vocês são da família de Deus, vocês são santos irmãos. Segundo, vocês foram chamados para o céu. Por que vocês estão querendo deixar o céu e voltar ao judaísmo? Terceiro, vocês precisam ter os olhos fitos no apóstolo e sumo sacerdote das suas almas, porque só assim vocês não desistirão. O ponto central aqui, o gatilho, né, para que nós não desistimos é ter os olhos centrados no sumo sacerdote, no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que Jesus Cristo, ele é referido aqui como sendo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão? Primeiro, apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele enviado de Deus. Jesus Cristo, ele foi um enviado. Por que fala que os discípulos, né, são apóstolos? Porque eles foram enviados de Cristo para lançar o fundamento, né? Eles foram enviados por Cristo para lançar o fundamento, que é o Evangelho. Cristo, ele é apóstolo por quê? Porque ele foi enviado de Deus para trazer o Evangelho, né? O Salvador desce com a mensagem que salva. Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é Salvador e ele traz uma mensagem que salva, né? É por isso que ele é apóstolo, porque ele traz a mensagem que salva. Gente, só existe uma única mensagem na face da terra que salva, é o Evangelho. E o escritor de Hebreus, ele quer justamente que a pessoa se apegue ao Evangelho, se apegue a essa mensagem, porque ela é a única que pode salvar. Deixar essa mensagem e voltar ao judaísmo é uma loucura, é deixar a salvação, é abrir mão da salvação por nada, né? Segundo, ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote, né? Ele era o mediador, ele fazia a mediação entre Deus e o homem, né? O sacerdote ele fazia a ponte, né? O pontífice, ele fazia a ponte entre Deus e o homem. Jesus Cristo, né? Ele é responsável pela verdadeira mediação, de maneira que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por isso. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o mediador da nova aliança inaugurada no seu sangue. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ter a vida eterna. E por último, o que seria essa confissão, né? Ele diz aí no final do verso 13, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que seria essa confissão? A confissão é aquilo que nós acreditamos. Confissão é aquilo que você acredita, né? É a nossa pregação, é o que você prega, é o Evangelho. A nossa confissão é aquilo que nós acreditamos. No que nós acreditamos? Que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador dos homens, Ele foi enviado por Deus para salvar, Ele desceu na terra, Ele assumiu o corpo humano, Ele encarnou, né? Ele viveu 33 anos, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus e um dia
Ele voltará para julgar vivos e os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Uns ressuscitarão, como nós lemos agora há pouco na liturgia e no livro de João. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Essa é a nossa confissão, é isso que nós acreditamos. É por isso que nós morremos, é por isso que nós damos testemunho. Essa é a nossa confissão. Ele é o sumo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? É isso que nós confessamos, né? Você precisa confessar isso, né? Isso é a nossa confissão. Quarta coisa que nós vemos aqui, né, é que aí ele vai tratar, né? O quarto ponto agora é que ele vai tratar da grandeza de Cristo sobre o maior vulto do judaísmo, que é Moisés. Né? Ele vai dizer aí, a partir do verso 2 até o verso 15, do verso 5, que ele vai demonstrar que Jesus é maior do que Moisés. E ele usa um argumento simples aqui, né? Ele vai usar o argumento de uma casa, né? A simbologia de uma casa, onde que tem o dono da casa, que é o pai, onde que tem o filho, que é o herdeiro, e onde que tem os servos, que são os escravos da casa, né? A casa é a igreja, né? A casa é a igreja, é a nação, é o povo, somos nós cristãos. Dono da casa, quem estabeleceu a casa foi Deus, e Cristo, ele é o herdeiro da casa, né? Ele é o herdeiro da casa, ele que estabeleceu a casa, e Moisés, ele é o servo da casa. Dentro desse argumento, ele prova, ele demonstra que Cristo, ele é maior do que Moisés, né? Usando esses argumentos. Então vamos ver isso aí. Vamos fazer essa leitura aí do verso 2 até o verso 5. Diz assim, ó: o qual, está falando de Jesus, né? O qual é fiel àquele que o constituiu. Está falando que Jesus, ele é sumo sacerdote, ele é fiel a Deus, né? Aqui na terra, quando ele encarnou, que ele desceu na terra, ele foi fiel, né? A característica principal aí de um cristão é que ele puxa, ele serve, ele segue os passos do seu mestre, ele é fiel, né? O qual, verso 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, né? Jesus, ele é fiel, como também Moisés em toda a casa de Deus. Então ele faz um contraste aí, da mesma maneira que Jesus, ele é fiel a Deus, porque ele veio e cumpriu a obra que Deus designou, e cumpriu perfeitamente. A obra de Cristo na cruz foi perfeita, não faltou nada, foi suficiente para nos salvar. Também Moisés cumpriu a sua obra que Deus deu, né? Que era libertar o povo do Egito, né? Caminhar com aquele povo no deserto e introduzir aquele povo na terra prometida. No verso 3 ele vai falar que Jesus, ele é digno de maior honra do que Moisés e maior honra do que a própria casa, né? Que ele vai comparar aqui, vai dizer que Jesus, ele é maior do que Moisés e é maior do que a própria casa. Diz assim: todavia, verso 3, todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, né? Ele tem maior glória do que Moisés, né? Ele é mais glorioso, ele é maior, ele é mais perfeito, ele é mais completo, ele é muito mais sublime do que Moisés. Quanto maior do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ou seja, ele é maior do que Moisés e ele é maior do que a casa, né? É certamente que quem constrói uma casa tem mais honra do que aquela casa. Então ele é maior do que Moisés, ele é maior do que a casa que ele próprio estabeleceu, né? Ele é maior do que Moisés, ele também é maior do que o próprio judaísmo, né? Ele é maior do que a própria religião, né? É por isso que religião não salva, né? Porque Cristo, ele é maior do que a própria religião, né? O que salva é o próprio Cristo, né? O que salva é o próprio Cristo. A religião, ela foi usada para nos religar a Deus. Então tem a religião que acerta, né? Até a religião que é a verdadeira. Qual que é a religião verdadeira? É aquela que religa, é aquela que te mostra como que você pode se aproximar de Deus novamente. Como que você quebra o muro de separação imposto pelo pecado. Como que você atravessa esse muro. Então tem essa diferença, né? Verso 4, pois toda casa ela é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Certo que ele criou todas as coisas, né? Cristo que criou a casa é dele. Ó, para você ver o verso 5 agora, vem a comparação. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, né? Então aí está a comparação. A casa era de Deus, Cristo é o filho, Moisés era o servo. O servo aqui no grego é doulos, né? Escravo, né? Para
testemunho. Moisés era servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, Moisés ele era servo, né, e ele tinha uma missão, dar testemunho do próprio Cristo que havia de vir. É por isso que o próprio Jesus fala, né, no texto que nós lemos, Moisés testemunhou de mim. Se vocês ouvissem Moisés, ele está falando para os fariseus, né, lá, se vocês ouvissem Moisés, se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque, né, Moisés falou a meu respeito. Então, Moisés tinha essa missão de falar acerca de Cristo, né? Moisés ele tinha a missão de pregar acerca de Cristo. Então, nesse argumento, né, a casa é estabelecida por Deus, Cristo, juntamente com Deus, estabeleceu a casa e a casa foi entregue a ele, Cristo, né? Moisés era servo nessa casa. Eu já expliquei o que é a casa somos, é a igreja, né? Cristo é o dono da casa e Moisés servia a igreja. Então, nesse sentido, Cristo é maior. Cristo, nesse sentido e em todos os outros sentidos, se houver algum outro sentido, Cristo é maior do que Moisés. Isso aqui, gente, já derrubaria, né? Já derrubaria a expectativa do povo de voltar para o judaísmo, né? Como é que eles iam deixar Cristo, que é o dono da casa, para voltar àquele que, né? Que não tem nenhum valor? Mas como você deixa o Salvador e volta? Então, usando esses argumentos, ele vai persuadir o povo a não deixar Cristo, porque Cristo ele é mais importante, ele é maior e é o único que pode salvar. Finalizando, né, quinto e último ponto que nós vemos aqui, é que nós somos a casa de Cristo. Nós já começamos a ver isso aí nos versos de 2 a 5 e nós vamos concluir. Ele conclui dizendo que nós somos a casa, né, explicando qual que é a casa, que Cristo é filho. Aí no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, né, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então nós somos a casa de Cristo, né? Como assim? Cristo habita em nós, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus aqui na terra, né? Deus ele não habita em um templo feito por mãos humanas, ele habita no nosso próprio corpo. É por isso que nós precisamos ser santos, né? Porque o Espírito Santo ele não habita em um corpo imundo, em um corpo impuro, em um corpo que não teme a Deus, em um corpo cheio de sujeira, de pecado. Nós somos a casa de Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita conosco, né? Nós somos a casa de Deus. Mas isso só acontece com dois requisitos, né? Primeiro, se nós perseverarmos até o fim, né? O que diz aí no final do verso 6, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, né? Nós só herdaremos, nós só perseveraremos, nós só seremos a casa de Deus se nós permanecermos até o fim, né? Nós só seremos a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, se nós perseverarmos até o fim, porque está escrito em todas as escrituras, nós vimos agora há pouco em Apocalipse, né? Só quem perseverar até o fim é que será salvo. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 22, me parece, Lucas 22, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, né? Apocalipse 22 também fala, 21, 22, fala que só o vencedor é que herdará todas as coisas. Então a Bíblia está sempre nos dizendo que só quem perseverar até o fim é que herdará, né? E o segundo requisito aí que nós vemos para que nós possamos ser casa de Cristo é se nós conservarmos a exultação da esperança. O que é isso, né? Nós devemos manter a alegria na esperança, né? A razão da nossa alegria deve ser a esperança. O que é a esperança? A esperança é a certeza da vida eterna. A esperança no Novo Testamento, quando se trata da salvação, não é algo possível, né? Não é algo que pode ser. Esperança para o cristão é algo certo. Quando fala esperança da vida eterna, é a certeza da vida eterna. Então nós somos casa de Cristo se nós perseverarmos até o fim e se nós sempre nos alegrarmos na esperança da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu vou concluir, eu vou finalizar. Você tem? Eu vou finalizar dizendo basicamente a missão de Moisés, né, e a missão de Cristo. As duas alianças. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui das duas alianças para que você possa entender o perigo que era para os hebreus voltarem a Moisés, voltarem à antiga aliança.
né? Então, Moisés, ele era o principal representante da lei, né? Ele é o principal representante da lei. Cristo, ele é o principal representante da graça. E nessas duas formas, nós temos duas alianças. A primeira aliança foi a aliança do Sinai, a aliança da lei, né? A aliança que Deus fez com o povo. A aliança, aquela primeira aliança, ela era baseada em mandamentos carnais, né? Deus deu uma lei perfeita, santa e justa, mas essa lei ela não era favorável a nós, ela não era favorável ao homem, porque ela era santa e boa, e nós não somos. Aquela lei, né, pelo fato dela ser santa, o que ela fez? Ela nos condenava, né? Primeiro, ela mostrava o quanto nós éramos pecadores, e segundo, ela nos condenava por ser pecadores, significando que era impossível alguém ser salvo nessa primeira aliança. A primeira aliança, né, a lei de Moisés era essa. Deus deu a lei para mostrar a transgressão, até que viesse o descendente de Abraão, o Salvador, o Libertador. E esse viria e inauguraria uma segunda aliança, uma nova aliança inaugurada no seu sangue, chamada-se de Aliança da Graça, né? Aliança do Calvário, a aliança que Deus fez conosco no Calvário. Essa segunda aliança, que é inaugurada no sangue do Senhor Jesus Cristo, ela é baseada em quê? Em Deus não imputar a nós os nossos pecados. É por isso que essa nova aliança ela é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque ela significa que Deus não imputa a nós os nossos pecados, Deus não coloca na nossa conta os nossos pecados, Deus não nos mata por causa dos nossos pecados. Essa nova aliança, ela trata de perdão, né? Deus, nessa nova aliança, ele oferece alguém para morrer no nosso lugar, né? A nova aliança trata disso. A nova aliança trata disso. Cristo, ele é o precursor dessa nova aliança, né? Essa nova aliança foi inaugurada no seu sangue. Então, deixar a Cristo, deixar a graça e voltar para a lei, ela está voltando para debaixo da condenação, debaixo da escravidão, né? É isso que o escritor está tentando ensinar para os hebreus, para que eles não voltem para debaixo da escravidão. Porque voltar para a lei, voltar para debaixo da lei, era voltar para debaixo da sentença de morte. Nós vemos em Gálatas 3:13, né, que a lei ela trazia maldição sobre a pessoa, porque era maldito todo aquele que não cumprisse a lei. Na nova aliança, Jesus ele nos resgata dessa maldição, se fazendo maldição no nosso lugar. Ele quebra essa maldição, se fazendo maldição no nosso lugar. Ele nos livra dessa maldição. De maneira que nessa nova aliança, Deus ele não atribui a nós os nossos pecados, né? Ele não atribui a nós os nossos pecados. Cristo ele tira o jugo da escravidão, né? E nos conduz sem que nós mereçamos ao céu, né? Ele nos dá a vida eterna sem que nós mereçamos. Ninguém merece, nós não merecemos, não há ninguém na face da terra que merece a salvação, mas por graça, por causa da nova aliança, uma aliança que não depende de nós, uma aliança que não depende dos nossos méritos, da nossa bondade, do nosso ser, né? Por causa dessa nova aliança que é baseada unicamente na bondade, na graça de Deus, é que nós somos salvos. Aqui você entende como que você é salvo, né? Aqui você entende que você não pode perder a salvação, porque a salvação não depende de você. Aqui você entende que a salvação nunca dependeu de você, porque se ela dependesse de mim ou de você, nós perderíamos. Nós perderíamos. Então a salvação ela decorre unicamente de Cristo. Voltar, deixar Cristo é a pior loucura, né? Deixar Cristo e voltar para a lei, como a comunidade de Hebreus estava voltando para o judaísmo, era deixar a sentença de perdão, né? E voltar para debaixo da condenação, é dizer, eu quero ser condenado. Porque voltar para a lei é pegar a própria sentença de condenação, porque ninguém pode atingir o patamar que ela exige. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Puder ficar de pé? A gente ligou? Curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Pai Santo, nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos todos reunidos, Senhor, para cultuar o Seu santo nome, para ouvir a Sua santa palavra, para compreender um pouco mais acerca da grandiosa obra de Cristo, da maravilhosa obra de Cristo, que Ele elaborou, que Ele fez, que Ele cumpriu, que Ele consumou, Senhor.
para nos salvar. Está pago, Senhor, está pago. Tudo está pago. O Senhor pagou os nossos pecados, as nossas transgressões. E nós te agradecemos muito por isso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os irmãos que o Senhor tem iluminado, que o Senhor tem salvado, que o Senhor tem perdoado, que o Senhor tem abençoado. Muito obrigado, ó Deus, eu te agradeço. Eu te rogo, Senhor, que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações, que ela possa edificar, que nós possamos nos exultar cada vez mais na esperança, Senhor. Que nós possamos nos alegrar cada vez mais na esperança da vida eterna, na esperança de que o Senhor voltará, que o Senhor regressará, que o Senhor nos salvará, que o Senhor nos levará. E nós possamos ter cada vez mais a certeza de que isso é certo. Que nós possamos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo cada vez mais, que nós possamos ir a Ele, Senhor, que nós só nele há abundante redenção, abundante salvação. Por favor, ó Deus, eu te peço, nos ajude a perseverar, nos ajude a continuar, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz